Quem é ofertante aqui, levante sua mão. Quem é dizimista aqui, levante sua mão também. Aleluia. Deuteronômio capítulo 28, que nos fala das bênçãos, né? De todas as bênçãos, ao ponto do Senhor dizer que nós seríamos benditos tanto na cidade como no campo. Assim o Senhor nos fala. Porém, para nós alcançarmos, irmãos, tamanha graça, nós somos convidados a atentar o que se encontra no versículo 1 e no versículo 2, que nos diz assim, ó: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti. Que bênçãos são essas? Você será próspero tanto na cidade como no campo. E essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando que? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Está aí o segredo das bênçãos correrem atrás de você. Está aí o segredo de você ser próspero tanto na cidade como no campo. Que segredo é esse, pastor? É você ser obediente à voz do Senhor. É você atentar ao chamado do Senhor, às ordenanças do Senhor. Aleluia. Irmãos, eu me reconciliei com o Senhor em 2016. Me reconciliei em julho com o Senhor. Me vi liberto do vício, né? Da escravidão do pecado. E isso foi em julho. E no mês de agosto eu recebi um benefício. E foi a prova de fogo. Imaginei para quem é viciado no crack, no mês seguinte pegar uns R$1.500 em mãos assim, hein? Se ele não for liberto, ele fuma todo dia aqueles 1.500. Irmãos, quando foi no mês de agosto, eu tinha um benefício para receber. A missionária sabia desse benefício, só que achava ela que ia ser liberado mais para frente. Porém foi liberado em agosto, e ela não sabia dessa liberação. E ao amanhecer uma segunda-feira, irmão, saí bem cedinho de casa, 7 horas da manhã, às escondidas. E a missionária, ao acordar, sentiu a falta do seu esposito, né? Do seu esposo, Tiago. E já começou a ficar preocupado. E só fazia um mês, irmãos, que eu tinha feito uma aliança com o Senhor. E eu era usuário de droga, irmãos. Eu comia crack todos os dias. Todos os dias eu comia crack. Comia mesmo. Porém eu estava liberto do vício. E eu fui, irmãos, buscar este benefício. Eu estava lá, irmãos. Quando eu peguei esse dinheiro, irmãos, veio milhões de maus pensamentos. Milhares, irmãos. Veio milhares de maus pensamentos. Só fazia um mês que eu me via liberto. E, irmão, era eu saindo da lotérica e os maus pensamentos assim sobre a minha cabeça. Porém, quando eu saía de casa, quando eu saí de casa, eu sabia que eu estava liberto e eu queria mudar. Eu queria ser diferente, eu queria começar a fazer o que era certo. E o que era certo, irmãos, era tentar a voz do Senhor, as ordenanças do Senhor. Não mais as minhas vontades, viu, irmão Carlos? Glória a Deus. E eu saí de casa assim, desejoso em fazer o que é certo, o que era certo. Daí quando eu peguei esse dinheiro, eu fui bombardeado, mas mesmo assim, irmãos, por eu me ver liberto e desejoso em ser uma bênção, não mais maldição, eu peguei esse dinheiro e fui numa madeireira, comprei essa porta aí, que está aí, ó. Comprei essa porta aí. Comprei um notebook, a qual eu tinha vendido, que era da minha esposa. Esse daqui, tinha vendido o notebook dela, comprei. E comprei algumas peças de roupa. E trouxe parte do dinheiro para casa. Quando eu cheguei em casa, Raquel estava acompanhada com outra pessoa, não sei quem é. Sei que ela estava com outra pessoa. Estava chorosa, né? Pronto, o Thiago caiu de novo. Daí quando eu cheguei em casa, irmãos, eu joguei um monte de dinheiro assim nos peitos dela. Tá aí? Tá aí? Calma aí, que é teu. Para você nunca falar assim, o Thiago nunca me deu dinheiro, toma esse dinheiro. Aí rebolei.
Aí uma coisa eu falei para ela, irmãos, até hoje ela lembra disso. Tira só o dízimo daí. Um mês, igreja, um mês que eu tinha me voltado ao Senhor, um mês que eu tinha me voltado ao Senhor. Eu poderia ter gastado qualquer coisa, né, irmãos? Porém, quando eu cheguei em casa, irmãos, com milhares de maus pensamentos, mas eu queria acertar, não queria errar mais, eu queria acertar. Eu queria atentar aos mandamentos do Senhor, aos princípios do Senhor. Eu sabia que o Senhor se alegrava com aquele que ofertava, com aquele que dizimava. E ao chegar em casa eu disse assim: Raquel, eu só quero que você tire o dízimo de 1.500, o resto é teu. E ela se separou, irmãos, e eu me senti infeliz por saber que eu estava recomeçando e fazendo o que era certo, que era ofertar, dizimar o Senhor. Glória a Deus. É bênção, querido, quando você se vê cooperador da obra do Senhor. E a Bíblia nos fala que o Senhor ama aqueles que ofertam a Ele com alegria. E eu me senti alegre naquela manhã, me senti alegre, consolado, pois sabia que eu estava fazendo o que era certo, ofertando, dizimando ao meu Senhor, pois era o Senhor que tinha me dado aquele benefício. Aleluia. Eu gostaria de convidar você, bem breve, os olhos já estão avançados, a tentarmos alguns versículos da Bíblia Sagrada que nos falam a respeito de ofertar e dizimar. Irmãos, todo aquele que oferta e dizima, este ou esta, ele entendeu que tudo que ele tem não vem das suas forças, mas vem do Senhor. Então aquele que oferta e dizima, ele tem como saber que tudo que ele tem foi o Senhor que lhe deu. Para que você oferta? Para que ofertar? Para que dizimar? As pessoas ainda não entenderam que você oferta, que você dá dízimo, porque você sabe que nada vem das suas forças, mas sim do Senhor. Aleluia. Já convido você a abrir a sua Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 14. Aleluia. A Bíblia nos diz que certo dia Abraão teve um encontro com Melquisedeque. Melquisedeque era um sacerdote do Senhor. E o versículo 19 nos diz: e abençoou Melquisedeque e disse: bendito seja Abraão, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Irmãos, Abraão encontrou com um sacerdote do Senhor chamado Melquisedeque. E o Melquisedeque, por ser servo do Senhor, sabia quem era Abraão para o Senhor, e sabia quem era Deus para Abraão. E começou a enaltecer o Deus de Abraão, e em seguida reconheceu que Deus era com Abraão. E a Bíblia nos fala que Abraão dizimou ao Senhor. Aleluia. Tudo que ele tinha, pegou e dizimou ao Senhor. Vamos agora, irmãos, lá para Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, versículo 1. E diz assim: e aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse-lhe: eis-me aqui. E disse o Senhor a Abraão: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto. Aleluia. O Senhor pediu a Abraão o seu bem maior. Quem era o bem maior de Abraão? O seu filho Isaque. O Senhor falou assim: Abraão, eu quero que você oferte a mim o seu bem maior. Muitas vezes não consegue ofertar nos trocados. E queremos graça, queremos portas abertas, queremos ser bendito na cidade e no campo, mas só ofertamos ao Senhor moedas. E o Senhor pediu a Abraão o seu bem maior, o seu filho Isaque. E Abraão fez o que? Foi levar o seu filho ao Senhor, a ofertar ao Senhor. Versículo 18 agora nos diz: após Abraão levar o seu filho ao Senhor, o Senhor viu que Abraão verdadeiramente ia sacrificar o seu filho como oferta ao Senhor.
O Senhor disse: não, Abraão, não faça tal coisa, não precisa não. Eu já consegui ver que você é fiel a mim. Vocês estão entendendo, irmãos? O Senhor viu que Abraão era fiel a Ele mesmo. Por Abraão, irmãos, obedecer ao Senhor a ponto de oferecer o seu único filho ao Senhor, o Senhor disse assim, ó: por você ter me obedecido, o teu filho será próspero, abençoado, e através dele todas as nações serão abençoadas. Mas por quê? Porque você obedeceu a minha voz. Continuando, abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 3, que nos diz assim, ó: e foram Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Versículo 6, igreja, agora. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Sabe o que quer dizer 1000, irmãos? 1000 animais. 1000 animais Salomão ofereceu ao Senhor. E versículo 7: por Salomão ter se disposto em ofertar ao Senhor em abundância e com alegria, olha o que o Senhor fez com ele, versículo 7, igreja, dá uma olhada aí. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres. O que é que você tem ofertado, igreja, ao Senhor? Pequenas moedas? Se for o que você tem, grande oferta é. Mas se não for o que você tem, não é nada para o Senhor. Ah, pastor, mas a Bíblia nos fala que o Senhor Jesus fez manifesto a viuvinha, que ofertou algumas moedas, e o Senhor enalteceu ela. Sim, era o bem maior que ela tinha naquelas moedas. E por ela, irmãos, ofertar o bem maior que ela tinha, que era aquelas moedas, o Senhor enalteceu aquela mulher. E disse, e o Senhor tinha como certo que ela era a maior ofertante naquele dia. Aleluia, Senhor. Porque deu o seu melhor, deu o seu maior ao Senhor. Aleluia. Estamos sempre orando ao Senhor, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor. E queremos que o Senhor diga assim para a gente: o que queres que eu te faça? É bênção, irmãos, orarmos e esperarmos que o Senhor se faça presente e nos faça essa indagação: o que queres que eu te faça? Mas sem ofertar ao Senhor, nunca ouvirá isso do Senhor. Sem oferecer sacrifício a Ele, nunca ouvirá do Senhor dizendo assim: o que queres que eu te faça? Malaquias, capítulo 3. Louvado seja Deus. Versículo 7 em diante, que nos diz: desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizei: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizei: em que nós te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados. Porque me roubais a mim, vós, toda a nação? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Irmãos, aqui é o Senhor convidando o seu povo, através do profeta, a se arrepender do seu proceder, dos seus maus caminhos. O Senhor convidava eles a serem ofertantes.
voltem a serem ofertantes, voltem a serem dizimistas, porque vocês assim, sem ofertar, sem dizimar, vocês não estão me agradando, vocês estão me roubando. Agora, se vocês me ofertarem, se vocês me dizimarem, eu serei com vocês, eu vos abençoarei. Aleluia. Louvado seja Deus. Para finalizarmos, vamos ouvir agora Jesus nos falando a respeito do dízimo. Mateus capítulo 23. Pastor, mas isso é história do passado. O que é que Jesus fala a respeito do dízimo? Vamos ouvir agora. Mateus capítulo 23, palavra de Jesus. Mateus capítulo 23, versículo 23 em diante. Todos encontraram? Mateus capítulo 23, palavras de Jesus. Não é nem do discípulo, é de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo e a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas. Que coisas? Agir com justiça, ter misericórdia e andar mediante a fé, e não omitir aquelas. Quais são aquelas? O ofertar e o dizimar. Quer ser abençoado, querido? Tenha prazer em ofertar. Quer que o Senhor, após uma oração sua, o Senhor diga assim: eis-me aqui. Oferte como Salomão, com alegria. Com alegria. Salomão ofertou com alegria, sem medir esforço. Ele juntou os príncipes. Vamos ofertar ao Senhor. Chegou lá, ofertou 1000 animais. 1000 animais. E o Senhor se alegrou em ver a abundância de oferta e em ver a alegria em seu coração em ofertar ao Senhor. E a Bíblia nos fala que o Senhor lhe apareceu pela madrugada e lhe disse assim: pede o que quiseres. Então nesta noite o Senhor nos convida, irmãos, a sermos ofertantes, dizimistas, e isso com alegria, pois o Senhor vai ter prazer em atender as tuas orações. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.